Fala pessoal, e aí, estavam com saudade dos nossos estudos? No vídeo de hoje a gente vai entender o retorno real aí dos fundos de CRIs nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos e aproveita, dá uma pausa aí nesse vídeo, vem conhecer aí o nosso canal do Telegram, onde a gente posta notícias diárias de fundos imobiliários e também o nosso Instagram, onde eu estou postando praticamente todo dia conteúdos relacionados a fundos imobiliários. E tocando no nosso vídeo, lembrando que hoje são 19 de dezembro e os FIIs que entraram nesse estudo são fundos aí de diferentes perfis, com um amplo histórico e com uma boa base de investidores, para embasar aí melhor as conclusões que a gente vai tirar desse estudo. Os fundos imobiliários que a gente pegou aí para esse estudo são esses, que vocês podem ver aí no vídeo. E para um estudo de retorno, obviamente, a gente deve levar em consideração a cotação inicial e não a atual. Então a gente pegou aí as cotações desses fundos imobiliários na data de 20 de dezembro do ano passado, ou seja, de 2021. Agora a gente precisa saber quanto cada fundo imobiliário desse distribuiu aí nos últimos 12 meses. E aqui estão os valores. Agora a gente pode calcular aí o seu Yield on Cost, que no caso é o retorno de renda aí sobre o valor que foi investido lá no início. E aí como base a gente pega essa cotação lá do dia 20 de dezembro do ano passado. Se a gente levar em conta aí o atual IPCA, que é de 5,9% acumulado aí nos últimos 12 meses, este é o retorno real em renda de cada um desses fundos. Repare que a gente pode ver que a gente tem aqui, fundos high yields, ou ditos high yields, que performam igual ou até menor do que alguns fundos high grades, quando a gente leva em conta aí o retorno real. E repare que a gente não está falando só de fundos high yields, a gente tem fundos high grades aí performando muito próximo ou até superior a fundos de risco médio. Ou seja, por mais que a gente tenha essa classificação de fundos high yields, high grades e middle risk, não quer dizer que na prática a performance desses fundos vai ser relacionada aí ao risco da classificação na sua carteira, ok? Uma coisa que vocês precisam também levar em consideração é que quando eu faço esse cálculo aqui do retorno real, eu estou levando em consideração o retorno líquido, que é o que o fundo distribuiu para o seu cotista. E aí eu estou descontando o IPCA desse valor, ou seja, isso aqui tem a ver com os dividendos e não com a receita. Então, quando a gente pega ali as despesas do fundo, tudo que foi descontado lá dentro do fundo, a gente está tirando isso do seu spread, que no caso é essa parte prefixada aqui do retorno, entendeu? Então, nada de despesa do fundo foi descontado da parte PCA, somente do spread, para a gente saber como está a carteira em termos de retorno líquido. E a gente tendo esse percentual, fica muito simples de calcular o que foi retorno líquido referente a juros e o que foi retorno líquido referente à correção monetária. Portanto, esses são os valores referentes a juros e correção monetária dentro dos dividendos que esses fundos distribuíram aí nos últimos 12 meses. Repara que mesmo com a inflação, mesmo quando a gente considera aí e desconta essa inflação, a gente pode ver que esses fundos tiveram um retorno positivo. No caso, todos eles entregaram um retorno real em renda. Porém, quando a gente pega a venda desses fundos, seja hoje ou seja a uma cotação muito próxima do que eles estão valendo hoje, repara só no que acontece. O retorno líquido dessa operação, considerando não só os rendimentos, mas também a desvalorização desses fundos, acaba aí simplesmente destruindo todo o valor do retorno que esses fundos entregaram nesse período. E a gente pode ver isso claramente no retorno percentual desses fundos. E isso fica pior quando a gente pega esse retorno e desconta toda a inflação do período. Pode ver que todos esses fundos acabam ficando com um retorno real negativo, e esse retorno é consideravelmente negativo, na ordem aí de menos 4 a menos 6%. E você vender um fundo de recebíveis em um momento ruim pode ser a total diferença entre você ter um retorno consideravelmente positivo, principalmente quando você considera um retorno real, já descontado da inflação, ou um retorno consideravelmente negativo, que no caso você descontando a inflação ainda ter um baita de um prejuízo.
e é isso que ficou provado aí nesse estudo. Mas me conta o que você tem feito com os fundos de CRIs da sua carteira. E aí, você está vendendo, você está comprando, você está apenas mantendo? E o que você está fazendo com esses rendimentos? Está reinvestindo nos próprios fundos de CRIs? Está investindo em fundos de tijolo? Me conta aí nos comentários e aproveita para deixar suas dúvidas pontuais, que eu vou respondendo na medida do possível. Me fala também se você gostou desse vídeo, se gostaria de ver outros estudos como esse por aqui, e pode deixar sugestões também aí no comentário, ok? As sugestões são bem-vindas e as sugestões mais repetidas ou mais curtidas a gente transforma em vídeo aqui para o canal, tá bom? Peço a ajuda de vocês aí para deixar like se você gostou do conteúdo, pois isso ajuda demais. Qualquer feedback é totalmente bem-vindo, inclusive críticas construtivas, ok? Desde já agradeço aí você ter assistido o vídeo até o final e a gente se vê aí no próximo vídeo.